inveja, Deus me defenda da sua macumba. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Maitê. Deus me salve da sua praga. Hoje vamos conversar, bater aquele papo de novo sobre as conversas que é preciso ter sobre a vida, né, das pessoas travestis e transexuais e os espaços que essas pessoas precisam ocupar. Hoje eu vim fazer uma caminhada e vamos falar um pouco mais desse assunto. Deus me ajude da sua raiva. Como um todo, define as pessoas em as que nasceu biologicamente com os gametos XX feminino e XY masculino. Na visão heterossocial cristã patriarcal. Isso é um fato, não tem como mudar, né? Já para o mundo fechado, limitado, né, da imensa diversidade humana, sexual, no GLBTs, SWI, aquele sopa de letras que vocês já conhecem, né? Visualizam o seu mundo limitado em desejos, fantasias ou apenas em ser diferente. O ser diferente é uma questão desse grupo dos GLBTs. Apesar das mudanças exteriores, externas, físicas, já definidas ou não, muitas vezes não traduzem o interior da pessoa, o seu íntimo, o seu eu. Principalmente quando falamos em educação e comportamentos sociais. Vocês já repararam que travestis, trans, que às vezes são super femininas, mas aí no seu interior, no seu eu, ainda tem aquela agressividade, aquela coisa assim muito, né, masculina dentro, tanto no gesto quanto na voz, como nas expressões. E pessoas que têm aquilo não tão aparentemente feminino, que não são tão femininas, que não são tão passáveis, mas por dentro tem aquela delicadeza, tem aquela doçura, tem aquela tranquilidade, tem aquela calma. Calma, né, gente? Calma é uma coisa importante e fundamental na vida da gente. A vida é feita de regras. Os espaços sociais são divididos e nesses tempos atuais é preciso pensar em novos caminhos de convivência. O novo caminho talvez seria uma integração entre eles, os normais, a sociedade, nós que somos travestis e transexuais. Seria uma forma de compreensão, de trocas e de individualidades. Em muitas culturas já existe e já se falava em seres andrógenos, aonde o masculino e o feminino transitam ou numa visão meio cristão, o bem e o mal. Na Índia, por exemplo, as ígeras travestis são consideradas deusas, sinais de bom presságio. Claro, se você der oferendas a elas, vocês serão abençoados. Agora, não queiram de forma alguma, na cultura indiana, querer o ódio delas, porque aí realmente vale aquele ditado que travesti não é bagunça. No cristianismo,
no tempo bíblico, em Gênesis, quando Eva ainda não existia. Digo, os que dão margem a outras possibilidades. Se não existia outra pessoa no paraíso, além do Adão, este artigo pressupõe que o primeiro ser seria um ser andrógeno, a imagem e semelhança de Deus. A que o mesmo é a essência do universo e é uno, o todo. Podemos até comparar com o símbolo oriental de Yin e Yang, masculino, feminino, o bem e o mal, contidos um no outro. É um livre-arbítrio, você que escolhe o caminho que tem que seguir. Na cultura de matrizes africanas, temos um orixá chamado Logun-Edê, que 6 meses fica como homem e 6 meses fica como mulher. Eu, como travesti, eu sei muito bem qual é o meu DNA. Vocês não precisam me dizer. Eu sei muito bem que é XY. E que o hormônio natural que circula no meu corpo, eu também sei qual é, meu amor. É a testosterona. E se eu sei muito bem o meu sexo biológico, que é masculino. Assim, como na minha impressão digital e na minha identidade. Também. Eu não seria maluca, louca ou doida de dizer e me afirmar que eu nasci mulher. A gente que somos travestis, trans, nos tornamos mulher. É bem diferente. Nós nos projetamos como mulher para viver a nossa realidade. Nascer mulher é uma coisa. Você se reinventar como mulher é bem diferente. O passo sempre vai ser largo e sempre vai ser fundo. Os rótulos mudam, mas a tua essência sempre será a mesma. Pois bem, na década de 90, aonde o movimento de trans começou a ser falado, ser difundido nas mídias sociais, talvez seja o auge, uma explosão da diversidade desse movimento de travestis e transexuais. As travestis e transexuais começaram a querer ocupar os espaços sociais e mostrar para a sociedade que travestis não era só aquela margem da sociedade, o resto de comida jogado no chão, e a marginalidade que era mostrada nas páginas policiais ou a caricatura do travesti nos programas humorísticos. A pessoa travesti, ser transexual, começou a ter uma ação com a sociedade e com os espaços que assim devemos ocupar. Se a maioria das trans fossem educadas, buscassem cultura, se estivessem interesse em algum conhecimento, fossem coerentes e com o seu bom remédio controlado, talvez tudo isso seria um pouco mais fácil. Facilitaria e muito a convivência social com as outras pessoas. Ser trans não seria uma barreira. Você seria tratado como você se identifica, como você escolheu viver, como você se sente bem. A aparência não seria um problema para a sociedade, não é mesmo? O problema social com as pessoas trans
os desconfortos sociais, das pessoas verem pessoas trans em ambientes públicos, em ambientes cercados por pessoas da sociedade, talvez seja um problema de comportamento das próprias trans, né, das próprias travestis. Talvez seja uma questão que devemos ter uma certa noção do que seja uma coisa bonita e do que é uma coisa ridícula. Veja assim travestis, travestidas, né, de dia ou de noite, né, prontas para qualquer situação. Numa linguagem mais popular, assim, vendendo toda a prostituição. Porque é o mundo que elas vivem, infelizmente. Por um lado, não é culpa delas, porque elas estão acostumadas e se limitaram a viver só nesse mundo da noite, aonde você tem que jogar com a sedução e com a sexualidade, né, até como meio de sobrevivência. Mas podemos muito bem reverter esse quadro nos tempos atuais. E nesses tempos tão sombrios que vivemos hoje, todas nós que somos travestis e transexuais, né? E a gente vê assim travestis com roupas muito provocantes, muito, né? Mas é o jeito de cada uma, né? Com aqueles perfumes fortes, falando aqueles dialetos que elas mesmas se tratam entre grupos, conversando com pessoas normais, com senhoras, com crianças, como se as pessoas entendessem todo esse universo que só pertence a nós. Eu acho que para ter essa compreensão social né, do grupo com a sociedade, a gente tem que se adequar também a certas coisas, a certas regras. Porque senão vai ser sempre esse impasse, essa briga. Fora as que andam, né, de dia e de noite, né, com muita provocação e achando que a vida sempre estará contra elas. E isso tudo assusta. E isso tudo é muito assustador nos tempos atuais. Para quem não vive nesse nosso meio, nesse nosso universo, nessa tribo que as travestis e transexuais escolheram para si próprias, né? Eu penso assim, que ser mulher é ter uma essência feminina, é saber falar, é saber dialogar sem exageros, é você usar um banheiro feminino de uma forma discreta, saber se portar e se comportar em lugares sociais. E nas baladas você vai, se solta, extravasa e faz o que você acha que tem que fazer, que seja melhor para si. Sempre as minorias oprimidas, duramente, por muito tempo, exigiram seus direitos. E estamos conseguindo em passos largos, pequenos, devagar, mas estamos conseguindo alguma coisa, estamos conseguindo trocar o nome, estamos conseguindo devagarzinho usar um banheiro, né? Apesar de muita confusão ainda. Mas para isso tudo realmente funcionar, eu acho que nós, travestis e transexuais, temos que ter responsabilidade e respeito para poder exigirmos respeito. A convivência em ambientes sociais, onde todos frequentam sem extinção, deve ser consciente, ter respeito para poder ser respeitada. Educar-se ao entrar e ao sair. Travestis não podem pensar que o mundo sempre irão lhes rejeitar. Porque a pessoa que rejeita é porque ela é rejeitável. Porque ela mesma se rejeita, ela acha que todo mundo rejeita, então ela vai ser uma pessoa rejeitável. E ambientes sociais é uma disputa de território.
igual ao qual muitas estão acostumadas a conviver nas ruas e esquinas e madrugadas. Repetindo de novo, a gente tem que parar de botar isso na cabeça, que ambientes sociais não são territórios de disputa de travestis, como muitas estão acostumadas a conviver na noite, nas esquinas e nas madrugadas. É preciso conviver, sair, ver da área de limitação. É preciso que eles, a sociedade em si, se acostume a nos ver como pessoas sociais. Afinal, estamos em 2020, não é mesmo? E não como animais fantásticos, como pessoas que vão ao zoológico observar bichos. Nós, a gente, eu, você, trans. Vocês já perceberam quando pessoas veem travestis de dia ou em lugares públicos, elas ficam assim meio assustadas, elas ficam assim meio com medo talvez, sem entender muito, sentem um certo, não diria preconceito, mas um certo receio de conviver com essa classe que viveu tantos anos segregada, só a vida noturna, só as esquinas, só a margem da sociedade. É bom a gente parar para refletir um pouco também nessa situação. Devido à sociedade, as pessoas não conviver conosco e não nos conhecer como pessoa. Porque a própria classe de trans e travestis se limitam aos espaços específicos a esse tipo de classe. É a questão da tribo, né? A tribo das travestis. Muitas até se escondem por medo, por vergonha, né? E tem umas que vão realmente para afrontar. As que são mais para frente, elas querem afrontar e causar e acham que está tudo bem. E eu acho que não é bem assim que funciona as coisas. Né? Temos que ter uma certa visibilidade positiva. Desconstruir aquele negativo que travesti só servia para estampar páginas policiais ou servia para fazer piada em programas de humor. A sociedade tem um certo receio de dividir espaços sociais com travestis e transexuais, talvez por medo ou por falta de conviver mesmo. Eu acho e eu creio que sim. Não sabe como nos tratar. Conhecem apenas os estereotipos gays, porque para essa sociedade toda, hétera, branca, né, que discrimina as minorias, né, negro sempre vai ser negro, pobre, favelado, e gays, lésbicas e LGBTs sempre vão ser a margem da sociedade. E a gente que é travestis e transexuais, que tem uma identidade de gênero diferente dos gays, somos tratadas também no masculino e como gay. Infelizmente, é assim que funciona. Tudo pode ser muito mal interpretado no processo judicial nos dias de hoje. Devemos nos empoderar para termos orgulho de sermos nós mesmas, minando esses dialetos, palavras usadas até então para nos rebaixarem como pessoa. Viado, traveco, bicha, gay, homem musculoso, essas coisas que a gente cansa de ouvir até das próprias bocas das travestis e transexuais. Devemos ter a consciência e orgulho de quem somos, saber primeiramente quem somos. E como dizia o saudoso Checrinha, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Não deixamos que pessoas pensem que travesti é somente desejo, fantasia e putaria. Não mesmo. Eu não permito isso com a minha vida. Eu busco
respeito e dignidade todos os dias, até hoje. O DNA da pessoa é a pedra fundamentada do ser. Não adianta ir contra. Estamos eternamente nesse conflito de comportamento. Vou repetir de novo. Senão viveremos eternamente nesse conflito de comportamento. E talvez nunca exista uma solução. Saiba entrar e saiba sair de qualquer lugar. Como uma mulher, mesmo que sendo trans, o seu papel social, você se apresenta de forma feminina, se veste de mulher diariamente, então você tem que se comportar como uma que se tornou, sem barraco, respeitando a todos e sempre segura de si. Não se pode ter ideologias na língua e não na vida. Eu sou a Maitê. Eu estou aqui, onde eu faço a minha caminhada todo dia, com famílias, com crianças, com senhores e com senhoras. E eu nunca nesse tempo todo que eu caminho aqui, nunca fui desrespeitado, ouvi alguma ofensa ou botar alguém para correr. Até os vigias aqui dessa praça me cumprimentam, porque eu sei exatamente qual é o meu lugar e qual é a minha função e como eu devo me portar. Eu sou a Maitê, eu sou uma travesti do Amazonas, estou no centro de Manaus. Obrigada por assistirem, por ouvirem, por escutarem e quererem aprender um pouco com as convivências de travestis e transexuais. E para encerrar, só um pequeno texto para aquelas pessoinhas que estão vendo nos meus vídeos comentar certas coisas. Se seu Deus te ensina a odiar e a discriminar alguém, talvez, meu amor, você não esteja se religando com Deus. Essa foi a melhor consideração sobre religião e o significado que eu já ouvi até hoje. Um beijo, tchau, e eu volto.